Vamos começar então, pessoal, com Eclesiastes. Eclesiastes 10:12. Olha que palavra de sabedoria que vai guiar você. Eclesiastes 10:12. As palavras do sábio trazem aprovação, mas o tolo é destruído por aquilo que fala. Vou falar de novo, tá? As palavras do sábio trazem aprovação, mas o tolo é destruído por aquilo que ele mesmo diz. Ou seja, aquilo que mesmo fala. Quantas vezes eu pedi um conselho para uma pessoa, que eu olhava para aquela pessoa, eu falava, caraca, aquela pessoa vai me animar, vai me motivar, e foi muito pelo contrário. Um exemplo, aconteceu isso recentemente, né? Eu tenho um parente meu, um familiar meu, que é uma pessoa que tem muito contato com Deus, e eu virei para essa pessoa e falei assim, poxa, Deus me revelou um projeto, e eu vou começar a caminhar nisso, e eu já vejo as bênçãos acontecendo. E por essa pessoa ser espiritual, eu esperava que ela fosse olhar para mim e falar, não, Gabriel, vai, Deus é contigo, você vai conseguir. E essa mesma pessoa virou para mim e falou assim, você acredita nisso? Você acha que realmente Deus faz isso na sua vida? Não acredita em profeta, não. Você acha que as coisas vão acontecer para você assim? Tão rápido, tão fácil? E a gente vai verificando as coisas e vou falando, meu Deus, como assim? Uma pessoa que segue a palavra tá ali, em vez de me motivar, não motivou. E aí vai o primeiro conselho de sabedoria para você. Nem todo mundo que tá dentro da igreja, ela tem sabedoria. A partir daí vai dizer que aqueles que me acharão pela manhã, aqueles que me procurarão pela manhã, me acharão. Ou seja, a sabedoria você tem que procurar pela manhã para você achar ela. E em Provérbios vai dizer, dentre 1000 homens, só achei um sábio. Ou seja, em 1000 homens, só achou um sábio. Para você entender bem, um homem que tem sabedoria é muito difícil de achar. Não é qualquer pessoa. Por isso que existe muitos pastores, existe muitos presbíteros, assim por diante. Vários tipos de pessoas que eles têm o dom da palavra, mas às vezes não têm a sabedoria. Olha como são as coisas impactadas. Então por isso que eu venho trazer para vocês aqui uma coisa mais profunda para vocês entenderem, porque eu vou juntar a vida real junto com a palavra, com os conceitos bíblicos, porque foi uma coisa que me confrontou muito ao longo da minha vida, porque não quer dizer que você é um cara espiritual, que você tem sabedoria. Olha que loucura. E agora eu falo para vocês uma coisa, por falta de sabedoria, eu já passei por muitas coisas que eu falo para vocês que nossa, se fosse hoje eu não passaria, mas acredito que isso me amadureceu. E por isso que eu falo isso pra vocês, porque a partir vai dizer que a sabedoria habita com a prudência. Então, quando você começa a entender que a sabedoria habita com a prudência, você começa a ter mais discernimento. Como, por exemplo, você olha um determinado assunto ou situação, você fala, cara, eu não vou fazer isso. Porque o discernimento é você olhar o futuro, você já olha o final. Cara, se eu fizer isso, isso vai ser a consequência. Então, você vai verificar que a sabedoria é um atributo, primeiramente, divino. E segundo, que nem todo mundo tem. Nem todo mundo é obrigado a ter sabedoria. É difícil. O provérbio vai dizer, em 1000 homens eu achei um. Olha que loucura. Isso é muito forte. Então, eu verifico hoje, para me pedir um conselho para alguém, eu tenho que ver se o cara tem o mesmo nível de sabedoria que eu, ou um cara que tem maior sabedoria que eu. Porque se eu for pedir um cara que tem menos sabedoria que eu, esse cara com certeza vai me direcionar com outra direção, falando outra coisa, indo para outra vertente. E quando uma pessoa tem mais sabedoria que eu, ou mesmo nível, ele vai no mesmo nível de visão e ele vai me mostrar uma coisa que eu não tô vendo. Então, o primeiro conselho para você hoje aqui é, não peça conselho a pessoas que não têm o mesmo nível de sabedoria que o seu. Peça sempre a mais. Sempre a mais. Ou pelo menos o mesmo nível, abaixo de você não tem como. Você tem que pedir a mais. Porque você vai verificar que quando você começa a identificar que a sabedoria, ela habita com a prudência, não é qualquer tipo de pessoa que você vai pedir sabedoria. Olha que doideira. Em Eclesiastes vai dizer que a sabedoria vinda com dinheiro é melhor ainda. Com a riqueza, né? Na Bíblia vai dizer riqueza, é melhor ainda. Então, o cara que é sábio e tem ainda dinheiro, ele consegue multiplicar o que ele tem. Olha como são as coisas. E esse conselho, o primeiro conselho é, peça um conselho de uma pessoa sábia que tem mais sabedoria que você, pelo menos o mesmo nível de sabedoria que você. O segundo conselho, nunca
Fale algo seu íntimo, pessoal, para uma pessoa que não tem o mesmo nível de sabedoria que você ou que não tem a mesma visão que você. Porque tem pessoas na nossa vida que elas só vão ser uma passagem. Elas não vão ter o mesmo nível de visão, tá tudo bem. Como, por exemplo, José, quando ele falou para os seus irmãos que ele sonhou que um dia ele seria um grande governador, a primeira coisa que seus irmãos falaram, tá pensando o quê? Que você vai governar sobre a gente? Olha como são as coisas. O que eu quero falar para vocês? Que tem pessoas que, infelizmente, Deus ainda não mostrou aquela mesma vida, aquele futuro que você vai ter. Então tem pessoas que duvidam daquilo que realmente Deus preparou para você. Então a gente tem que entender que eu respeito o futuro que essa pessoa vai ter, mas aquilo que Deus preparou para mim, eu não posso ficar falando para qualquer pessoa. Olha só como são as coisas. Os próprios irmãos de José tinham inveja dele, porque ele falou. Então, o primeiro conselho é: peça conselho para as pessoas mais sábias que você, ou mesmo nível de sabedoria. Segundo conselho, nunca fale seu sonho para qualquer tipo de pessoa. Porque se não tiver na mesma visão, não tem jeito. Elas vão olhar para você e falar, esse cara tá maluco. Quantas vezes me chamaram de louco? Quantas vezes me chamaram, cara, esse cara tá ficando doido. Como ele tá pensando que vai prosperar desse jeito? Como ele tá pensando que... E sabe o que é mais engraçado? Eu nem comecei ainda. Mas eu já tenho certeza porque Deus já me dá visões. E por isso que eu tô começando esse canal aqui, é pra provar que você, cara, que às vezes você tá, na miséria mesmo. Na miséria, passando assim, coisas assim que você olha e fala, cara, eu não sei como vou sair daqui. Mas eu te entrego essa palavra, Deus vai mudar a tua vida. Deus vai te dar uma direção. Deus vai fazer com que as pessoas olhem pra sua vida e falem, cara, como a vida daquele me mudou. Mas você vai ter que buscar sabedoria. Porque a sabedoria habita com a prudência. E não é qualquer pessoa que tem sabedoria. Porque sabedoria é um atributo divino. E eu vi que eu tenho um diferencial. E eu vou direcionar um povo. E principalmente os jovens e os homens. Foi para isso que eu fui chamado. E o terceiro conselho é: nunca fique em um ambiente onde as pessoas não têm o mesmo nível de visão que você. Às vezes você vai ter que ir para um outro nicho, um outro trabalho, uma outra empresa, uma outra sociedade. Porque quando a gente não tem o mesmo nível de visão, vai ter uma hora que os propósitos, eles vão se chocar. E vão começar a chamar de louco, maluco. Pô, esse cara sonha muito. Esse cara é sonhador. Esse cara não vai chegar lá não. Olha que tá pensando que ele é de quem? E quando você sai de um ambiente e vai para outro, Deus começa a colocar colírios nos seus olhos, fazendo com que você veja coisas e você fala, caraca, não é possível que um dia eu tô chegando aqui. Eu lembro que quando eu trabalhava num lugar, as coisas na minha vida estavam muito apertada, muito difícil. E, cara, quando eu saí daquele lugar, meu irmão, as coisas começaram a acontecer. Eu comecei a faturar 15, até 20 vezes mais do que eu faturava. Eu falava, cara, não é possível. Quando eu via que Deus estava fazendo aquilo na minha vida, eu falei, Senhor, como o Senhor tem feito tanta bênção e multiplicado as coisas, Deus? Como? E por isso que, através desse canal aqui, a minha prosperidade vai ser a maior resposta daquilo que Deus colocou na minha mão, um projeto. E você que está vendo isso aí, Deus vai te dar um caminho. E esse caminho vai ser esse ano. Esse ano vai ser o ano que você vai impactar pessoas, você vai impactar gerações, você vai fazer com que as pessoas olhem para você diferente, você vai ser respeitado. Então deixa essa mensagem aonde você olhe com essa mensagem com carinho para você, porque Deus preparou algo muito grande para você, mas você tem que acreditar. E para me encerrar aqui, eu deixo uma frase de Salomão, no auge da sabedoria. Ele vai falar, o homem é aquilo que ele pensa. Olha que loucura. Começa a pensar que você é grande, que você é um cara surpreendente, que você é uma mulher incrível. E todo fim de ciclo, todo final de ciclo é o início de um novo ciclo. Então não é porque alguma coisa acabou na sua vida que as coisas acabaram para você. É só um novo ciclo da melhor fase da sua vida. Olha para você como um gigante. E você já tem que pensar, eu já cheguei. É isso que você tem que fazer. Eu deixo essa mensagem para você, a primeira mensagem. Eu sei que vão ter várias mensagens, mas essa é a mensagem especial de boas-vindas, onde você vai me acompanhar toda semana e eu vou trazer uma palavra. Eu vou trazer questionamentos, perguntas, debates que vão ajudar você a prosperar, vão ajudar você a ter uma direção,
vão ajudar você a fazer com que você tenha resposta de coisas que você começou a se questionar, assim como eu. Como às vezes um propósito que Deus colocou na sua vida com uma pessoa e não aconteceu. Por quê? Então, esse canal aqui vai ser uma bênção. E eu te abençoo. E creio que você já está escutando essa palavra. Independente de onde você esteja, indo para o trabalho, indo para a escola, eu não sei. Mas eu sei que você vai escutar e vai ser impactado. Porque esse canal vai ser um dos mais escutados. Uma geração vai me ouvir. Não porque eu quero, não porque eu sou vaidoso, mas porque eu fui chamado para isso. Guarda essa mensagem no seu coração e até a próxima.